Abra a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 6. Nós leremos o último versículo e o primeiro do 7. Gênesis 6, 22. Diz assim a palavra de Deus: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Vamos orar? Senhor, está lido, ó Pai, a tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja aplicando aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse momento. Que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, clareando o nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. A história de Noé é uma história muito famosa. Até pessoas que tiveram pouquíssimo contato com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, certamente conhecem a história de Noé. Um homem que era justo, um homem que teve virtude diante de Deus, um homem que fez uma diferença numa geração completamente corrompida. E justamente por Noé fazer diferença em meio a essa geração totalmente corrompida, o Senhor olha para ele. Quando Deus decide destruir tudo e enviar um dilúvio, ele olha para Noé e para sua família. E então Deus vai até Noé e diz: Noé, construa uma arca para que você e a sua família possam sobreviver ao dilúvio que vem por aí. Construa uma arca. E aí Deus passa todas as instruções de como essa arca deveria ser feita, passando medidas, dizendo como deveria ser feita. E Noé obedece a Deus. Imagine só, um homem, já de idade, no meio de um deserto, construindo um navio, construindo um barco, sem água por perto. Aquela é uma região árida, não há água por perto. A única garantia que Noé tinha de que iria chover, iria vir um dilúvio, era a palavra de Deus. Noé viveu por fé. Noé teve uma vida de fé. Ele não tinha garantia alguma de que iria chover. Ele só tinha a palavra de Deus. Deus estava garantindo a Noé de que iria chover, iria vir um dilúvio, toda a terra iria ser inundada. E o que Noé faz? Ele dá um passo de fé, ele obedece ao Senhor. Olha só o versículo 22 do capítulo 6. Ele começa dizendo: assim fez Noé. Noé obedeceu a ordem de Deus. Noé fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Essas poucas palavras enfatizam como era a vida de Noé. Ele era um homem justo, um homem que vivia pela fé. Essas poucas palavras. Assim fez Noé. Noé cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. E para cumprir a ordem de Deus, Noé fez um grande investimento. Ele fez um enorme esforço. Provavelmente Noé trabalhou durante muitos anos para construir aquela arca. Só ele e seus filhos. Ele demorou muitos anos para construir aquele barco. Ele não tinha ferramentas como nós temos hoje. Ele não tinha maquinário como nós temos hoje. Era tudo muito rudimentar, era tudo muito primitivo. Foi custoso para Noé cumprir o propósito de Deus, cumprir a ordem de Deus. Ele fez um grande investimento, ele fez um grande esforço. E provavelmente todos esses anos que Noé teve
construindo aquela arca, ele não só sacrificou a sua energia, ele não só sacrificou o seu tempo, como ele também sacrificou a sua reputação. O que os outros estariam pensando dele? Um senhor de idade construindo um navio no meio do deserto, certamente ele foi taxado de louco ao cumprir a ordem de Deus. Mas quando nós vivemos pela fé, é necessário fazer algumas renúncias. Noé trabalhou muitos anos para cortar uma quantidade imensa de madeira, transformar em ripas, em pranchas e construir o navio, transportar até o local, preparar tudo para construir um barco no meio de um deserto. Provavelmente ele gastou uma fortuna para fazer isso, porque não era só construir a arca, mas era necessário também armazenar o alimento de todos os animais e da família dele. Ele precisava se precaver. Foi um grande investimento. Obedecer à ordem de Deus muitas vezes é custoso. Muitas vezes Deus exige renúncia da nossa parte. Viver pela fé muitas vezes nos força a abrir mão de algumas coisas para a nossa vida. Pensa, por exemplo, no caso de Zaqueu. Zaqueu, quando tem um encontro com Jesus, a sua vida muda completamente. Ele se converte e tudo aquilo que ele roubou, ele devolve 4 vezes mais. Para Zaqueu, a conversão foi custosa. Foi necessário ele abrir mão daquilo que ele tinha, do estilo de vida que ele levava, da vida confortável que ele tinha. Certamente ele tinha muitas posses, ele tinha muito dinheiro, ele levava uma vida confortável, mas quando nós nos encontramos com Jesus, quando Jesus cruza o nosso caminho, não tem como a nossa vida se manter a mesma. Noé deu esse passo de fé. Noé obedeceu cegamente à ordem de Deus, mesmo isso sendo custoso para ele. Mas, em contrapartida, Deus se comprometeu a preservar Noé e a sua família. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Ali no capítulo 6, no versículo 18, diz o seguinte: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e a mulher dos teus filhos. Estabelecerei contigo uma aliança. Deus se compromete a preservar Noé e sua família através de uma aliança. Deus reuniu a família de Noé sob a sua aliança e perseverou eles. Hoje Deus também se compromete a perseverar aqueles com quem Ele tem uma aliança. Ele se compromete a preservar aqueles que o obedecem. Hoje nós vivemos sob uma aliança também. Nós vivemos sob a nova aliança de Deus com os homens. A aliança essa que foi instaurada por meio do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós estamos também sob a aliança de Deus, a nova aliança. E a história de Noé é como uma sombra daquilo que viria a acontecer. O Antigo Testamento, de uma forma geral, são sombras daquilo que viria a acontecer. De modo que a história de Noé é uma sombra de Jesus Cristo. Porém, para ter essa parte com Ele, para fazer parte dessa aliança com Deus, para ser preservado, é necessário obedecer a Deus. É necessário entrar na arca. Olha só o versículo 1 do capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua família, e toda a tua casa, porque eu reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. A ordem de Deus agora: entra na arca. Para fazermos parte dessa aliança para com Deus é necessário entrarmos na arca. Muitas vezes na nossa vida nós nos vemos em situações complicadas, em situações difíceis, onde parece não haver mais saída, mas Deus ordena para Noé e sua família que entrassem na arca,
Da mesma forma que Ele também nos ordena: entre na arca. Mesmo que esteja caindo um dilúvio lá fora, entra na arca. Tem uma arca ali esperando para que você entre. A palavra é interessante porque a palavra em hebraico para arca é tevá. E quando nós vamos estudar essa palavra, nós descobrimos alguns outros significados para tevá. Um desses significados é palavra. A palavra tevá significa tanto arca quanto palavra, palavra escrita. Quando Deus ordena que Noé entre na arca, Ele não está falando apenas com Noé, Ele também está falando conosco. Se a sua vida tem sido um caos, se você tem lutado todos os dias para sobreviver, se está caindo um dilúvio lá fora, o dilúvio da existência, se você tem enfrentado dificuldades, entre na arca, entre na palavra. Se você se esconde na palavra, na Bíblia, não tem como o dilúvio te atingir. Somente na Bíblia, a palavra de Deus, a tevá de Deus, nós encontramos soluções para os problemas da nossa vida. Somente na tevá de Deus, a palavra. Entre na arca. É isso que Deus fala para nós. Entre na arca. Quando nós vamos no Novo Testamento, em João 1:1, nós vemos que João descreve Jesus Cristo como a palavra, o verbo encarnado de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra ali é logos, no grego, logos. Cristo é o logos encarnado. Os pré-socráticos tinham um conceito onde eles sempre tentavam buscar entender as forças da natureza, e todas as discussões deles sempre voltavam em um determinado conceito, o conceito de logos. Na cabeça deles, esse logos, essa palavra, esse verbo, essa razão, isso mantinha toda a estrutura da natureza de pé. E aí vem o apóstolo João e diz: está vendo? Sabe aquele logos que vocês estão procurando? Sabe aquele logos que mantém todas as coisas? Esse logos, essa palavra, ela encarnou e habitou entre nós. Cristo é a palavra encarnada. Cristo é a arca, é a tevá, é o logos. Só que é necessário ir até Ele, obedecendo a ordem de Deus. Assim como Noé fez, Deus ordenou: entra na arca. Também é necessário nós irmos até Cristo, para que as soluções apareçam, porque Cristo tem a solução para a nossa vida, mesmo quando os problemas parecem não ter solução. Como diz o hino 202 do Inário para o Culto Cristão: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração: Jesus Cristo, o Mestre e Senhor.